é uma reflexão, refletir bastante sobre essa questão de libertar-se na existência. Antes, queria só fazer uma divulgação da Rádio Boa Nova. Então, eu tenho um programa lá de segunda-feira, às 22 horas, onde eu falo de obsessão e espiritualidade. E de sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu falo de comportamento e espiritualidade. A Rádio Boa Nova faz parte da Fundação Espírita Casas André Luiz, é a M1450, ou pelo site radioboanova.com.br. Tem toda uma programação lá de vários colaboradores de todas as áreas do conhecimento. Bom, Joana de Ângeles vai dizer aqui que a vida mental é de fundamental importância para o direcionamento seguro da existência física na Terra. Vamos tentar dissecar essa colocação da benfeitora. Ela fala que a nossa mente é fundamental para um direcionamento seguro da existência. Isso faz pensar no seguinte, que a nossa vida não é determinada exclusivamente pela nossa formação familiar e nem pela influência social do meio ambiente. Nós somos influenciados pelos nossos pais através da educação, mas isso não é determinante, não é? Vai depender desta postura mental do indivíduo, de ter a sua mente equilibrada para ele conseguir as suas realizações. Senão, seria muito fácil nós dizermos, bom, a minha vida é infeliz ou eu não consigo me realizar porque eu não recebi muito afeto dos meus pais. Ou porque eu fui maltratado pelos meus pais. Há, infelizmente, uma transferência de responsabilidade muito grande ainda na sociedade de atribuir as coisas desagradáveis que acontecem conosco a terceiros. E os pais acabam sempre levando a bronca em muitas ocasiões, não é? Se o meu pai tivesse me pegado mais vezes no colo, se a minha mãe tivesse me abraçado mais vezes, eu seria outra pessoa. Será? E aí nós também poderíamos fazer a seguinte indagação. Por que você nasceu com pais que não são tão amistosos ou afetivos? Então já se vê que a questão não são só dos pais. Se nós estamos juntos de pais que não são tão amorosos, é esse o nosso merecimento. E também, a partir do momento que nós recebemos a educação dos nossos pais, as orientações, o que nós fazemos com essa orientação? Voltando ao que ela fala. Esse estado mental é de fundamental importância, repetindo, para a existência física. É fundamental. Então, se eu tenho uma mente perturbada, se eu estou desequilibrado, mesmo que eu receba afeto dos meus pais, eu não vou assimilar amplamente tudo aquilo que eles estão passando para mim. Eu vou assimilar apenas uma pequena parte, por causa do meu desequilíbrio. Isso quer dizer que não é bom receber boas orientações? Não, é fundamental, mas não é determinante. É bom receber boas orientações de educação, como devemos nos comportar, nos relacionar com as pessoas, como devemos nos comportar também conosco, né? Porque tem pessoas que aprendem desde cedo a se maltratar, observando os seus pais ou familiares, ou a criança traz isso desde quando ela nasce, mostrando que isso vem do passado. Então, a orientação familiar, ela é importante, mas não é determinante. Essa reflexão da benfeitora traz a responsabilidade para o indivíduo, a maior parte, né? Tira dos nossos pais e nós, então, é que assumimos. Porque, olha só que, qual seria o prejuízo de achar que a nossa felicidade está nas mãos dos nossos pais? Então, isso dependeria deles mudarem, deles fazerem alguma coisa, para nós termos uma direção diferente na vida. Não.
A partir do momento que nós saímos da casa dos nossos pais, que nos tornamos maior, nós pegamos as rédeas do nosso destino e damos uma direção. Então, ninguém vai ficar esperando que o pai ou a mãe diga o que deve fazer. A pessoa que se comporta assim ainda é infantil. É infantil, psicologicamente, esperando um adulto dizendo o que ela tem que fazer. Então, é oportuna essa reflexão. Então, veja bem, como você cuida da sua mente? Você se sente uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Você se sente uma pessoa lúcida ou perturbada? O que acontece com uma pessoa que dirige um carro alcoolizado? Ele dirige bem? Não, ele perde os reflexos, não é? Uma pessoa perturbada dirige bem a sua vida? Não, ela perde a lucidez. Ela perde a capacidade de avaliar as coisas. Então, nós temos que perceber como nós estamos cuidando do nosso equilíbrio mental. Nós maltratamos o nosso equilíbrio mental, ou nos desequilibramos, através de perturbações emocionais. Irritabilidade, ressentimento, raiva, tudo isso vai desequilibrando a mente do indivíduo. E são coisas que precisamos disciplinar em nosso comportamento. Depois, Joana de Ângeles vai falar, hábitos arraigados, portadores de conteúdos pessimistas e punitivos, herdados de experiências multifárias do passado, mantêm os comportamentos mórbidos, em detrimento das formulações salutares do bem. Olha só a profundidade dessa colocação. Hábitos. O que são hábitos? São maneiras usual de se comportar, de fazer, sentir, são costumes, são regras, modos de se comportar. Então ela está falando, hábitos arraigados, modos de se comportar arraigados, que nós temos, portadores de conteúdos pessimistas e punitivos, herdados das experiências multifárias. O que são existências multifárias? As milhares de existências que nós tivemos anteriormente. Os hábitos que nós adquirimos numa existência, nós transferimos para outra. Assim como na existência atual, nós trazemos hábitos de vidas passadas. Se nós não prestarmos atenção, nós repetimos na vida presente aquilo que nós já fizemos em existências passadas. E sabe qual é um dos sinais desta repetição de hábitos do passado? Angústia, vazio, a pessoa se sentir vazia, ter sentimentos de tudo que ela faz não tem valor, enfado, parece que nada agrada. Então, isto já está mostrando que a personalidade está cansada. Ela já está repetindo aquilo muitas vezes, muitas vezes. Veja, se você presta atenção na vida presente, e você repete um comportamento, às vezes 10, 20, 30 anos, aquilo é desgastante, é chato, perturbador. Imagina, nós repetimos comportamentos há séculos. 200 anos, 300 anos, 400, 500, 600. O indivíduo repetindo aquele comportamento. O que isso vai causar internamente? O desconforto, o mal-estar. Não é? Porque é uma coisa, esses hábitos repetidos, que não agregam nada, que só traz desânimo, mal-estar, perturbação. Então, repetindo, são portadores de conteúdos pessimistas e punitivos. O que é
aqui o pessimismo? É acreditar que só o pior vai acontecer. Só o pior, a pessoa não tem perspectiva. Então, se ela já traz isso do passado, ela tem estes sentimentos de que coisas boas não vão acontecer na sua vida. Agora, você soma isso, esse pessimismo do indivíduo, à influência espiritual, à obsessão espiritual. Então, você já tem sentimentos de que coisas boas não vão acontecer, e o espírito fica jogando imagens mentais na sua cabeça de que o pior vai acontecer, de que não adianta você ter entusiasmo. Isso é altamente perturbador. Eu lembrei aqui no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, um dos personagens desse livro, que se suicidou, obviamente, ele fala que depois de recuperado na cidade espiritual Maria de Nazaré, ele foi fazer um tratamento para um tratamento magnético para tirar a incerteza. Eles dizem que o suicida demora para se recuperar psiquicamente mais de 100 anos. O sentimento de incerteza, de que nada vai dar certo, faz a pessoa viver angustiada o tempo todo. Por que incerteza? Por causa do suicídio. A pessoa se suicidou e sofre tanto com o suicídio que ela acredita que nunca vai melhorar, que ela sempre vai sofrer. Que é o que Allan Kardec vai dizer, que as pessoas que estão em regiões inferiores, eles acham que sofrem eternamente. Então, gente, você pega essas informações e traz para o nosso interior, porque nós já tivemos várias experiências em cidades espirituais, em prontos socorros espirituais, no umbral. Nós trazemos esses registros dentro de nós, como também as experiências de vidas passadas. Então, isso faz com que o indivíduo tenha dentro dele, diante de todas essas experiências, tanto desejo de melhorar, de evoluir, como sentimentos de inadequação, angústias, ansiedade, que pode dominar ou não a personalidade, dependendo do que ele fez anteriormente e daquilo que ele está fazendo no presente. Como eu falei anteriormente, o que o indivíduo fica alimentando na sua mente, que fica perturbando. Bom, por exemplo, alguns hábitos arraigados que nós podemos trazer. Pessoa que diz constantemente mentira, e muitas vezes ela mente para contar vantagens pessoais, para ter assunto. A pessoa às vezes se sente inadequada, não tem assunto, ela fica falando coisas, contando mentiras, vantagens, e é um hábito. Que mais? Negatividade, né, se sentir negativo em tudo, nada vai dar certo para ela, tudo é difícil. Falta de educação, falta da pessoa se disciplinar, falta de buscar melhorar a personalidade. Alcoolismo é um hábito perturbador. Consumismo. Na sociedade materialista, nós aprendemos que o indivíduo consegue diminuir a sua angústia consumindo. Então, a pessoa está triste, ela vai no shopping comprar um sapato. Ela continua angustiada, ela vai tomar uma cerveja. Ela continua vazia, ela faz uma viagem. Um outro vai fazer um curso de MBA ou um curso qualquer para tentar se sentir bem. Esta é a proposta da sociedade materialista que faz a pessoa acreditar que consumindo ela tira angústia, só que ela consumindo, ela está alimentando as empresas que vivem disso, dos consumistas. Enquanto a pessoa está buscando coisas externas para aplacar a sua angústia, ela deixa de desenvolver qualidades. Joana de Ângeles fala que nós temos que desenvolver
valores. Quer ver um exemplo? Digamos que você tenha que fazer uma entrevista com seu chefe e você se sente inseguro. Aí o que você faz? Provavelmente, o que os artifícios sociais vai oferecer para você acabar com a insegurança? Um ansiolítico, um medicamento para você se acalmar. Ou uma caipirinha, uma cerveja para você se encorajar. São artifícios exteriores para a pessoa enfrentar uma situação difícil. Aquilo não resolve. Pode, num primeiro momento, fazer ela se dispor a ir conversar com o chefe. O que propõe Joana de Ângeles? Desenvolver valores. Então, se o indivíduo é inseguro, o que ele precisa desenvolver? Coragem. Se ele desenvolve coragem, nunca mais ele vai depender de bebida, ou de cigarro, ou de droga, ou de consumo para enfrentar uma situação. Nós, no processo evolutivo, nós temos que desenvolver valores. Por exemplo, uma pessoa que não se ama, que ela tem sentimento de inferioridade, o que ela faz para compensar o sentimento de inferioridade? Ela conta vantagens. Se você vai falar que fez uma viagem, ela fala que fez 2. Se você fala que comprou alguma coisa, ela fala que comprou melhor do que aquilo no exterior. Tudo ela fez mais do que o outro. Então, o sofrimento que ela tem de se sentir inferior, ela tenta compensar através de vantagens, que não resolve. Se ela aprendesse a se amar como ela é, ela não se sentiria incomodada dos outros falar das suas conquistas. O que ela poderia pensar? Puxa, se você conseguiu fazer isso, eu também consigo. Depende do meu esforço. Né? Mas ela não desenvolvendo valores, ela fica sempre buscando artifícios para se sentir bem. Você quer ver um exemplo bem corriqueiro e às vezes passa desapercebido? Você vê uma pessoa baixinha com um salto desse tamanho. É uma tentativa de compensar a altura. Como uma pessoa alta que nunca usa salto. Sempre usa um chinelo rasteiro para não aumentar mais a altura dela. Não é? Então, são artifícios que nós buscamos na sociedade para lidar com algumas situações que nem sempre resolve. A sociedade ensina, através de lavagem cerebral, não é? das mídias, dos meios de comunicação, jogando essas informações em cima da cabeça das pessoas. Não é? Você vai ser mais feliz depois que você fizer um tour para tal lugar, se você comprar determinada marca de sapato, etc. Então, nós acostumamos a fazer isso e não cuidamos de nós. Não cuidamos de nós. Vai chegar uma hora que a pessoa não tem mais dinheiro para consumir, ou, mesmo que ela tenha, ela continua angustiada. Aí ela tem que começar a olhar para ela mesma. Aprender a cuidar de si mesma. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a sair das influenciações desse materialismo. Não é só isso, gente. Quando a gente fala de questões espirituais, o indivíduo, quando começa a se desapegar dessas questões e começa a cultivar sentimentos mais elevados, ele começa a sentir bem-estar subjetivo, que todo o prazer que o mundo oferece não é nada. Deu para entender? Por exemplo, você pode obter prazer tomando uma cerveja, comendo uma pizza. Isso dá um prazer, mas é um prazer rápido. Não é? E a bebida, pior ainda, que torna o indivíduo dependente, acaba com o corpo dele, levando ao suicídio indireto. Então, a bebida nunca é recomendado. Mas tem alguns prazeres que nós obtemos na sociedade que são passageiros. Você fazer uma viagem causa prazer, alegria, mas é passageiro. Quando o indivíduo começa a cuidar mais do seu crescimento, a se espiritualizar, ele começa a ter sentimentos mais duradouros. Quer ver uma coisa? Você pega uma pessoa depressiva, ela não tem perspectiva de melhorar. O mundo atual dela é muito ruim.
parece que a vida vai ser sempre assim. O sentimento de humor reduzido, né, de se sentir desinteressante, desamada, sofrendo, faz ela acreditar que a vida vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Você vai conversar com ela, a pessoa depressiva é pessimista, é negativa, né? Quando a pessoa começa a sair desse estado, ela começa, por exemplo, a fé é um valor que nós podemos desenvolver que vai nos dar força para enfrentar qualquer situação. O indivíduo que tem fé não precisa de medicamento. Então, quando o indivíduo desenvolve esses valores, por exemplo, a fé, quando ele começa a ter sentimentos elevados, ele sabe que tudo que ele está passando vai passar. Tudo que ele está passando é temporário, é transitório. Mas não só isso, ele tem sentimentos que dão uma força nele, que faz ele enfrentar qualquer situação. São sentimentos que a gente não consegue sentir quando nós estamos muito materializados, quando Allan Kardec fala quando estamos encharcados de fluidos materiais. André Luiz, provavelmente vocês já leram, se não leia toda a coleção de André Luiz. No segundo livro dele chamado Os Mensageiros, porque no primeiro livro, quando ele desencarnou, depois de um tempo ele veio visitar a esposa e os filhos dele encarnados. E quando ele chegou na casa dele, ele encontrou a mulher dele casada pela segunda vez. E ele ficou com ciúme. Ele não aceitou a situação. Depois ele mudou, ele acabou aceitando. No segundo livro dele, Os Mensageiros, que ele veio visitar novamente a família e que ajudou o esposo da esposa dele, que estava doente, ele aceitou que a esposa não era mais esposa dele, que os filhos eram filhos de Deus e não filhos dele. Ele começou a se desmaterializar. Ele começou a ter sentimentos, que ele vai dizer no livro, que eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia a presença de Deus, a plena fé em Deus. Eu queria só chegar nesse detalhe. Quando nós vamos nos desencharcando dos fluidos materiais, nós começamos a ter sentimentos elevados que dá sentido à vida. A pessoa que está angustiada, sentimento de solidão, depressiva, transtornos diversos, a vida não tem muito sentido, porque estes sentimentos provocam perturbação na personalidade. A pessoa perturbada não consegue ter boas perspectivas. Quando nós cultivamos sentimentos elevados, aquilo que hoje nos aborrece, parece uma coisa muito difícil de enfrentar, se torna pequeno e insignificante, porque nós entramos num estado de consciência de ampliação. Quer ver um exemplo? Se você entrar na sala de passe e estiver receptivo, você vai sentir as elevações do passe e vai sair de lá com otimismo, com uma alegria, que é mais ou menos isso que eu estou falando. Ter sentimentos elevados. A vida para nós se torna mais interessante. E aí cai outra reflexão. Algumas vezes a vida não é interessante por causa do nosso estado mental. Não é porque a vida é chata, é por causa do nosso estado mental. Porque neste mesmo mundo que você acha chato, tem gente feliz, tem gente alegre, tem gente exultante, não é? Que sabe entrar num estado de consciência mais agradável. Você quer ver um outro paradoxo, não é? Muitos de nós, se fôssemos levados para uma região elevada, nós provavelmente não conseguiríamos desfrutar de tudo que tem lá. Por causa do quê? Da nossa perturbação. Quer um exemplo? Alguém já teve dor de dente aqui? Dói? Imagina você com dor de dente latejando e você na praia, embaixo de um coqueiro com água de coco,
com camarão e dor de dente. Dá certo? Pois é. A dor física não deixa a pessoa desfrutar daquele ambiente paradisíaco. Quando nós estamos perturbados, o mundo parece muito chato. Por causa do nosso estado interior. O mundo não é tão chato como muitas pessoas dizem. É que muitas dessas pessoas não sabem avaliar que quando elas estão falando mal do mundo, elas estão fazendo projeção dos seus tormentos internos. A partir do momento que a pessoa começa a melhorar seu mundo interno, ela começa a ver alegria. Ela começa a se sentir bem. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar. Depois vai dizer Joana de Ângeles. Bom, antes disso também, nós poderemos ter crenças disfuncionais. Crenças são convicções que nós alimentamos que pode tornar a vida desagradável. Por exemplo, algumas pessoas têm a crença de que sexo é pecado. De que ganhar dinheiro é pecado. Porque nós trazemos isso da Idade Média, de religiões do passado, que considerava o sexo pecaminoso e o dinheiro também. Ainda hoje tem gente que vive isso nas suas vidas por causa de uma crença. Não é? Às vezes tem um relacionamento afetivo tumultuado por causa de uma crença de 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Tem gente que não consegue, às vezes, se realizar profissionalmente porque acha que ganhar dinheiro ou se realizar pode levar ao pecado, ao erro, alguma coisa assim. Outra crença, que não existe felicidade nesse mundo. E a pessoa esquece de falar que ela pensa assim, não é o mundo, é ela. Mas se você falar isso com ela, ela vai falar, mas eu te mostro, quer que eu te mostre quantos sofrimentos tem no mundo? Sim, olha do lado dessas pessoas que estão sofrendo, quantas estão felizes. Outra coisa, gente, o Espiritismo vem para nos libertar dessas visões estreitas. Tem gente sofrendo por causa de provas e expiações. Não é o mundo em si, mas é a prova do indivíduo, é a expiação. Se o indivíduo traz dentro dele memórias de perturbações que ele provocou em vidas passadas, como que ele pode ser feliz? Se você coloca essa pessoa num paraíso, ela vai brigar, ela vai transformar o paraíso em inferno, porque ela vive isso dentro dela. Então o Espiritismo explica isso e a gente tem que entender. Por exemplo, às vezes acontece de uma mãe ou de um pai falar para o filho, olha meu filho, nunca se case para você não viver o inferno que eu vivo. E às vezes o filho ou a filha cumpre isso à risca. Quando aparece lá para frente uma pessoa interessada nela ou nele, ela quer, tem desejo de se relacionar e ao mesmo tempo tem medo de que aconteça aquilo que aconteceu com o pai ou com a mãe. Só que o pai esqueceu de falar que o casamento dele era difícil porque ele tinha uma prova. O que não quer dizer que o filho tenha a prova do casamento. Deu para entender, gente? Se ele não tem a prova, ele não vai passar pelo tormento. Então, o pai fez uma generalização, ele falou dos tormentos dele como uma coisa universal. E é particular. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Que nem essa ideia. Às vezes espíritas vão pregar isso. Nós vivemos num mundo de lágrimas, de sofrimento. Isso é mais um estado interior de quem está falando do que a verdade. Porque no mundo tem coisas boas, maravilhosas. Também. E tem gente que está morando em situações paupérrimas que não estão sofrendo. Porque internamente elas estão resolvidas. No livro de André Luiz, chamado Missionários da Luz, eles falam dos completistas, que são aqueles espíritos que quando reencarnam, eles cumprem 100% do que foi programado na sua reencarnação.
E ele fala que a maioria de nós falhamos de 50% a 65% do que programamos. E o que eles dizem é que o completista, quando reencarna, ele pede para reencarnar em corpos que não sejam bonitos, que não chame a atenção dos outros. Sabe por quê? Porque o ego já foi vencido. Ele não tem mais necessidade de aplauso, de olhares. Gente, o bem-estar subjetivo, o bem-estar, a alegria interna, a felicidade interna é maior do que a beleza pode trazer ou do que o dinheiro pode trazer. Na visão materialista, nós somos incentivados a acreditar que você vai ser feliz tendo muito dinheiro, tendo um corpo legal, etc. E aí você vê aquela pessoa de corpo legal usando droga porque ela está angustiada. Aquele bilhardário que não sabe mais o que faz com dinheiro, usando também drogas, se alcoolizando o tempo todo, porque não consegue administrar as angústias. Nós, como seres humanos, somos todos iguais. Quem está lá em Hollywood, ganhando milhões, não é diferente de você e de mim. Quando deita a cabeça no travesseiro, é a mesma coisa. Poderá ter angústias, medos, rejeição. Igual, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que ele pode comprar mais medicamentos do que você e do que eu. Medicamentos mais sofisticados, que fazem o mesmo efeito do genérico. Mas ele compra, não é? E o que o rico pode ter a mais? Tudo que ele tem, o rico a mais, nós temos. Quais são as nossas coisas de utilidade que é comum a todos os seres humanos? Calça, camisa, blusa, relógio, sapato, carro, todos nós temos. O que ele pode ter a mais? 5 relógios? Mas ele tem que usar um só. Ele tem 10 carros, mas tem que usar um só. O carro dele, importado, vai aonde o Uno vai, ou a moto. É a mesma coisa. Então, é uma ilusão de que aquilo é uma pompa, é uma coisa especial, é um privilégio. Aquilo não consegue diminuir o sofrimento interno. Uma pessoa dessa perde alguém e não está preparada espiritualmente e entra em depressão. Veja aí alguns famosos envolvidos com alcoolismo, uso de drogas. Somos nós, seres humanos, passando por crises. Agora, o Espiritismo vem e amplia a nossa visão. O Allan Kardec vai dizer, quando o Allan Kardec fala do homem de gênio, a Gênese, então você olha um gênio hoje, que o indivíduo tem uma capacidade incrível de lidar com várias coisas, assuntos, conhecimentos, domínio de várias coisas, e Allan Kardec vai dizer que aquilo é fruto dos esforços anteriores dele. E que você se esforçando, nós nos esforçando, nós vamos adquirir a nossa genialidade também. Nós melhoramos o estado que nos encontramos. Agora, quanto tempo nós dedicamos para o nosso crescimento pessoal? Quanto tempo? Às vezes a pessoa deixa passar, cuida muito pouco de si mesma. Infelizmente, algumas pessoas esperam que os espíritos façam para elas o que elas têm que fazer. E eles não vão fazer. Eles não vão fazer porque senão eles nos infantilizam. Senão nós ficamos com as nossas capacidades subdesenvolvidas. Então depende de nós. E isso nós não vamos escapar. Não vamos escapar. Não é? Então, por exemplo, você quer ver quem está fazendo o tratamento espiritual, quer ver um jeito melhor de você acelerar a sua melhoria, a sua recuperação? É trabalhar. Mas tem gente que prefere só receber passe e não trabalhar. É que o André Luiz vai chamar dos papa-passe, não é? E quando o indivíduo começa a trabalhar, ele se sente melhor, ele se sente mais fortalecido. As coisas começam a acelerar. Se nós soubéssemos o quanto é bom
fazer o bem, nós faríamos até por egoísmo. Não perder nenhum pouco de tempo, fazer o máximo, porque é muito bom. E não só essa questão, mas nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela rege o nosso processo evolutivo. Então, falando da questão de receber a ajuda dos benfeitores, de coisas boas acontecerem em nossas vidas, depende dos méritos. Se o indivíduo não tem mérito, ele não vai ter, porque ele não pode, porque ele não sabe se valer de coisas boas, aquilo pode atrapalhar ele. Então, pela lei de causa e efeito, todo o bem que nós fazemos, nós estamos gerando mais condições, merecimento de coisas boas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa hoje que às vezes ela não teve acesso ao estudo, ela nunca teve chance de estudar. Ela começa a estudar, aparece uma necessidade, tem que parar, tem que pagar isso ou aquilo, não consegue. Pode ser um freio, porque ela usou mal o intelecto no passado. Você pega pessoas hoje, eu conheço pessoas que têm todas as condições financeiras para fazer curso, para melhorar os seus conhecimentos, e não lê nenhum livro. Então, qual o grau de cultura dessa pessoa? Tem gente que acha que vai desencarnar e no mundo espiritual todo mundo é ignorante, ninguém lê, não estuda. Se o nosso mundo é um reflexo imperfeito da vida espiritual, imagina como é lá, as universidades, os cursos que nós vamos fazer, são extraordinários. Então, nós precisamos nos instruir, melhorar os nossos conhecimentos e fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós começamos a gerar merecimento. Vocês sabem que tem pessoas que para reencarnar, às vezes têm dificuldade de reencarnar, porque tem gente que não quer, tem mãe e pai que não quer aceitar aquela pessoa. É um mau caráter. Às vezes uma mãe que renuncia, uma mulher que renuncia, ela pode querer recebê-lo. Mas tem gente que tem dificuldade de reencarnar, porque é muito egoísta, só pensa nele ou nela, não quer fazer nada para os outros. Então é uma pessoa não grata, não é? Embora, é claro que a espiritualidade sempre ajuda a pessoa, tem aqueles abnegados que abrem mão de situações felizes na vida espiritual para ajudar essas pessoas. Então, nós temos que fazer a nossa parte para melhorar, para gerar condições mais favoráveis. Bom, em consequência disso que eu estava falando, dos hábitos arraigados, diz Joana de Ângeles, em consequência, cultiva-se muito mais o mal, dando-lhe significado e valor psicológico. Porque se eu não venço esses hábitos inadequados no passado, então eu estou permitindo que esse mal permaneça no presente. E não precisaria ser assim. Então, tem sofrimentos que nós possamos estar passando desnecessários, que nós poderíamos modificar, dependendo do nosso esforço. Uma coisa que a gente percebe também, gente, e isso pode acontecer com o espírita, é que algumas pessoas se acostumam a sofrer. E sabe qual é a justificativa do espírita? É meu karma. É meu karma. O indivíduo fica no emprego despersonalizante, escravizante, e ele não sai de lá porque ele fala que é o karma dele. Tem relacionamentos perturbadores e fica do lado dessas relações perturbadoras porque é o karma dela. Não estou sugerindo aqui abandonar os amigos ou familiares, mas rever como é essa relação. Se você ficar toda hora do lado de uma pessoa que te põe para baixo, que te subestima, menospreza, é um obsessor encarnado. Se você não cuida da sua saúde, você vai para o buraco. Então nós temos que avaliar essas amizades, esses parentes. Então, às vezes nós temos que espaçar, dar mais tempo para encontrar essas pessoas, para não virar uma relação tóxica, uma relação perturbadora.
Por exemplo, você quer ver, assim, porque vocês sabem que tem obsessão de encarnado para encarnado, e o obsessor pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu tio, né? Então, por exemplo, tem marido que às vezes fala para a mulher, ou a mulher fala para o marido. Ah, você é um desqualificado. Ah, você sempre faz besteira. Ah, você não faz nada certo. Isso é subestimar, é desvalorizar, desqualificar. Você não acerta nada mesmo, você é burrinho, você é burrinha. Você é tolo, pais falando com criança, né? Você é burrinho, não adianta estudar, você não vai sair disso. Esta palavra pode ser um decreto na vida da criança. Ela pode seguir isso pela vida fora, sempre acreditando que nunca ela vai ter chance, que tudo vai ser difícil, que ela é incapaz, que ela é desinteressante. Quantas pessoas estão no meio da família, têm até amigos e se sente desamada, desinteressante? Toda hora tem que receber reforço, todo mundo tem que falar que gosta dela, senão ela não aguenta. É um sofrimento muito grande de coisas que escutou lá no passado. Gente, você não sabe quem é o seu interlocutor. O interlocutor é a pessoa com quem você está conversando. A pessoa pode estar a um passo de um suicídio e você fala uma palavra, você acaba empurrando ela. A nossa palavra é muito importante. É tão importante que André Luiz fala do soproterapia, que é praticado na vida espiritual. Pessoas com a mente educada, com a fala educada, eles curam os doentes através do sopro curador. Quando nós falamos, nós emitimos cargas elétricas. Cargas elétricas. Assim como existe esse sopro curador, vamos tentar dar um exemplo. Você já conversou com uma pessoa depressiva? Já teve contato, provavelmente. Muito bem. Quando você está com depressivo, você se sente animado, alegre? Não. Porque a irradiação da pessoa depressiva, ou triste, ou em sofrimento, é uma energia de sofrimento, de perturbação. A energia de um espírito elevado é de regozijo, de alegria, de esperança, de vida. Então, o sopro curador, o espírito quando fala, ele transmite vigor, energia. Você presta atenção com as pessoas que você conversa. Tem pessoa que você sai de uma conversa arrasado, com dor de cabeça, chega em casa, tem que dormir porque não aguenta. Tem pessoas que você conversa, você sai exultante, alegre, cheio de projetos, quero fazer um curso, quero comprar um livro, que ela emitiu essas ideias positivas. Agora imagine qual é a emissão das ondas mentais ou das ideias, ou das energias de uma pessoa que curte o funk. Assim como tem o sopro curador, tem o sopro demolidor. Uma pessoa dessa, quando ela começa a emitir as ideias dela por conta do que ela está envolvida, não é necessariamente a pessoa, obviamente que saem energias perturbadoras. E nós temos que prestar atenção nisso, com quem temos contato, porque nós podemos assimilar energias que traz uma série de consequências. Olha, gente, os obsessores não pensem que eles são ignorantes, não é? Se você pegar um filósofo, um doutor em filosofia, que ele é mau caráter, ao desencarnar ele vai ser um obsessor de pessoas, então ele é inteligente. O obsessor não é ignorante necessariamente. Os obsessores articulam situações. Ele vê que você está frequentando o centro. Agora ele começou a frequentar o centro, está mudando, está fazendo algumas coisas diferentes. Eles aproximam do indivíduo amigos que vêm tirar você do centro espírita. Então ele aproxima um amigo de você, o amigo da cerveja.
Você sai do trabalho, era o dia de vir no centro, aí ele falou, o quê? Depois desse dia estressante, vamos lá tomar uma cervejinha. Você tem que viver mais a sua vida, você tem que pensar em você. E vai o indivíduo tomar cerveja. E era o dia de vir para o centro. Articulação obsessiva. O obsessor pode aproximar de você na empresa uma mulher que vai cantar você, ou um homem que vai cantar você, mulher. E você é casado ou casada. Você entra, se envolve com a pessoa, depois que se envolveu, o que gera? Culpa. Qual é o plug da obsessão? Culpa. Aí o obsessor vai obsediar mais ainda a pessoa. Ela está com culpa do que fez e o obsessor cai em cima. Eles articulam coisas que a gente não imagina. Quer ver uma coisa muito curiosa? Porque tem chefes de obsessão, né? Tem os líderes de obsessão. Eles, por exemplo, nós moramos nessa casa e eles querem nos perturbar. Os obsessores pegam desencarnados perturbados e começam a andar em volta da casa, falando coisas destrutivas. As ondas mentais desses espíritos vai fazendo um cerco no morador da casa até desequilibrá-lo. Por exemplo, o espírito pode ficar falando, a vida não tem sentido, a vida não tem sentido, a vida é uma droga, não vale a pena viver. Ele vai rondando a casa, vai rondando. Daqui a pouco a gente começa a pensar, não vale a pena viver, a vida é chata. Eles estão fazendo o cerco. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Saiu um livro do Divaldo Pereira Franco chamado Perturbações Espirituais, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É o último livro, está quentinho ainda. Ele está falando do anticristo, que são espíritos obsessores seculares que estão cercando os centros espíritas. Sabe como eles estão atacando? Antes, os obsessores atacavam o centro espírita de fora para dentro. Como assim? Então, ele pegava um pastor da igreja do lado aí, que começa a criticar o centro, é de fora para dentro, começa a se criticar, coloca um anúncio num jornal de bairro, falando que o centro espírita deixa a pessoa perturbada, ataque de fora para dentro. Agora, eles estão atacando de dentro para fora. Eles pegam os espíritas, que têm as suas fragilidades morais, perturbam essa pessoa, para essa pessoa perturbar o resto do centro espírita. Como nesse caso do adultério que eu estava falando. Nesse livro, conta esse caso muito interessante, que o diretor da casa espírita está fazendo atendimento fraternal. E veio uma mulher passar por consulta. E ele já estava tendo uns comportamentos levianos na sexualidade. Ele canta a mulher, que foi buscar ajuda. Eles se envolvem, ela é engravida. Ele é casado e é diretor da casa espírita. É o que os espíritos queriam. Eles queriam causar escândalo de dentro para fora. Então, os frequentadores ficariam sabendo do que aconteceu, causaria maior balbúrdia, né, entre os frequentadores, as pessoas iriam desconfiar do centro espírita, então ia acabar com tudo. Mas os benfeitores preventivos fizeram todo um trabalho para que isso não acontecesse. Mas, de qualquer modo, esse diretor da casa se separou da mulher, se casou com essa moça. Um detalhe, ela ficou grávida por causa da articulação do obsessor dele e do obsessor dela. E o espírito que ia nascer foi programado pelos malfeitores. Eu não sei se vocês sabem que malfeitores fazem programação reencarnatória, com a anuência dos benfeitores. Eles não sabem que é por permissão dos benfeitores. E esse espírito que reencarnou, que ela ficou grávida, é um espírito da gangue dos obsessores. Então, quando ele começaria a se desenvolver, imagina que filho que seria, um filho rebelde, usuário de drogas,
que iria deixar o pai e a mãe totalmente desequilibrados. Mas o tiro saiu pela culatra, porque o diretor da casa espírita, ele percebeu o erro, ele quis se recompor, aceitou assumir a paternidade da criança, e porque o casamento dele também já não estava bem, e esse espírito trevoso que nasceu através deles iria ser evangelizado por eles. Então o tiro saiu pela culatra, né? Ele pensou que ele ia reencarnar ali e causar maior desordem, ao contrário, ele ia ser evangelizado. Então isso mostra o quanto nós estamos sujeitos a essas influências. Agora, os benfeitores espirituais estão nos ajudando. Eles nos orientam, tiram fora do corpo, dão orientações diversas de coisas que estão acontecendo. Joana de Ângeles fala em um dos seus livros que quando nós merecemos, nos esforçamos, nós podemos sair fora do corpo, ir para a cidade espiritual de onde procedemos e acessar a ficha da programação reencarnatória. De posse dessas informações, nos realinhar com a nossa programação reencarnatória. Então, assim como existem os ataques dos obsessores, a proteção dos benfeitores é muito maior. Agora, depende de nós estarmos sintonizados com os benfeitores. É isso que vai fazer a diferença. Bom, nosso tempo acabou. Eu agradeço a vocês. Depois, se alguém quiser fazer alguma colocação, estou à disposição. Muito obrigado.